Olá, gente. Boa tarde, tudo bem? Peraí, tá sem som. Deixa eu ver o som. Pronto. Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais uma revisão do oitavo ano, dando continuidade à nossa aula, que vai ser sobre tipos de predicado, ok? Nós trabalhamos tipos de sujeito, trabalhamos a transitividade verbal e agora os tipos de predicado. Vou fechar aqui a câmera para a gente pegar a nossa aula. Vocês aguardam um pouquinho. Então, gente, olha, os tipos de predicado. Nós temos três tipos de predicado: o verbal, o nominal e o verbo nominal. Esse predicado verbal, ele constitui-se de um verbo ou uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Quando eu tenho dois verbos juntos. Vou falar, vou escrever, quero dançar, certo? Quando eu tenho dois verbos juntinhos. Que expressa a ideia de ação. Então, eu só tenho um predicado verbal quando o verbo for de ação, de movimento. E este verbo pode ser tanto transitivo como intransitivo. O que é um verbo transitivo, que a gente já estudou na aula passada, é aquele verbo que precisa de um complemento. O complemento pode vir sem preposição, que vai ser um complemento chamado de objeto direto, com preposição, objeto indireto. E intransitivo é o verbo que não precisa de complemento. Como assim, professor? Vou dançar. É, é, vou dançar, eu não preciso mais de um complemento para completar o verbo dançar, certo? Então, é um verbo que tem complemento no sentido completo, quando ele não precisa de um complemento. O verbo, eu posso parar a oração no verbo e vou compreender. E o núcleo do predicado verbal é sempre o verbo, que é chamado de significativo, que é um verbo de ação, pois traz em si a ideia de ação. Todos os verbos cantar, pular, falar, escrever, precisando ou não de complemento, sendo transitivo ou intransitivo, o predicado dele vai ser verbal e o núcleo do predicado verbal vai ser o próprio verbo. Exemplo, aquele menino brincava com uma pipa. Aí eu sempre faço a pergunta ao verbo. O verbo é brincava, né? A pergunta, quem brincava com uma pipa? Aquele menino. Então, aquele menino vai ser o sujeito. Tudo que sobra do sujeito é o predicado. Brincava é um verbo de ação, de movimento. Se o verbo é de ação, de movimento, o predicado é verbal. Então, bora lá. Sujeito, aquele menino. Núcleo do sujeito é menino. O tipo de sujeito, simples, porque eu só tenho um núcleo dentro do sujeito. Toda oração que sobra é predicado. Brincava com uma pipa. Tipo de predicado vai ser verbal, porque o verbo é de ação. E o núcleo do predicado verbal, brincava. Outro exemplo. O professor já corrigiu as provas. Aí eu faço a pergunta ao verbo. Quem corrigiu as provas? O professor. Então, o professor vai ser o sujeito, certo? O professor aqui vai ser o sujeito. Vou botar ele aqui de vermelho. Ou. E tudo que sobra é o predicado. Já corrigiu as provas, é o predicado. Deixa eu colocar ele aqui de azul escuro. Ok? Então, aí eu venho, sujeito, o professor, núcleo sujeito, professor, núcleo simples, que só tem professor, predicado, já corrigiu as provas, tipos de predicado, verbal, porque corrigir é verbo de ação, núcleo, corrigiu. O viajante caminhava pela estrada. Quem é o verbo dessa oração? Caminhava. Quem caminhava pela estrada? O viajante. Então, o viajante vai ser o sujeito da oração. Vermelho. Deixa eu botar esse aqui, aquele menino também, deixa eu botar ele vermelho. É o sujeito. Brincava com uma pipa, é o predicado. Caminhava pela estrada, é o predicado. Aí a gente faz a pergunta, aí a gente vem. Sujeito, viajante. Núcleo do sujeito, viajante. Tipo de sujeito, simples, só tem um núcleo. Tipo, predicado, caminhava pela estrada. Tipo de predicado, verbal. Núcleo do predicado, verbal, caminhava. A árvore pertence ao mundo da natureza. Quem pertence ao mundo da natureza? A árvore. A árvore é o sujeito.
Toda oração é o predicado, toda oração que sobra. Certo. Pronto. Pertence ao mundo da natureza, é o predicado verbal. Não foi tudo, né? Deixa eu ter todo. Pronto. Aí, sujeito, árvore, núcleo, árvore, tipo de sujeito, simples, só tem um núcleo. Predicado, pertence ao mundo da natureza, tipo de predicado, verbal, núcleo, pertence. Agora vamos ver o outro tipo de predicado. O nominal é formado por um único verbo, que é o verbo de ligação, ou tanto faz dizer verbo de ligação como verbo de estado, e um predicativo do sujeito. O predicado nominal nos informa algo a respeito do sujeito. Indica um estado ou uma qualidade do sujeito. Bom, por isso que ele é chamado de verbo de ligação ou então verbo de estado. E o núcleo do predicado nominal é o predicativo. O núcleo do predicado nominal não é mais o verbo. O núcleo do predicado nominal é o nome. E o que é esse predicativo do sujeito, professor? É o complemento do verbo de ligação, que vai estar se referindo ao sujeito. Vamos ver aqui o exemplo. A prova era difícil. Quem é o verbo? Era. Aí eu faço a pergunta: quem era difícil? A prova. Então, a prova vai ser o sujeito. A prova vai ser o sujeito. Era difícil é o predicado, então, sujeito, a prova, núcleo do sujeito, prova, predicado era difícil, tipo de predicado é nominal, por quê? Porque se era, não é mais verbo de ação, de movimento, como correr, falar, pensar, gritar, né, comer, dirigir, pular. Não, esse verbo, ele indica o estado, né, como era a prova, difícil, certo? Então, eu posso dizer, esse verbo de ligação, eu posso até tirar, prova difícil, que eu vou continuar entendendo a oração. Verbo de ligação era, predicativo do sujeito difícil, o núcleo do predicado nominal não é mais o era, e sim o difícil, certo? Aqui, a criança ficou ferida. Aí eu faço a pergunta ao verbo. Quem ficou ferida? A criança. Então, a criança é o sujeito. Ficou ferida é o estado como a criança se encontra. Então, ficou não é um verbo de ação, sim um verbo de ligação, um verbo de estado. Então, vai ser do mesmo jeito, sujeito, a criança, núcleo, criança, o predicado ficou ferida, tipo de predicado é nominal, verbo de ligação ficou, e o núcleo do predicado nominal é ferida. Aí o predicativo do sujeito, por quê? Porque ferida está se referindo à criança, difícil está se referindo à prova, por isso que é chamado de predicativo do sujeito. Aquela mulher parece uma criança, do mesmo jeito. Aqui é o sujeito e aqui é o predicado nominal. Ok? E o núcleo do predicado nominal aqui, no caso, vai ser criança. Quando é que o predicado agora é verbo nominal? Quando ele é formado por um verbo significativo, sempre é um verbo de ação, mas tem uma palavra que indica o predicativo do sujeito, certo? Então, o predicado passa a ser tanto o verbo de ação como uma palavra que indica estado, que nos dá as informações de ação e de estado. Exemplo, os alunos saíram da sala, eles estavam alegres. Como é que a gente vai fazer essa oração? Os alunos saíram da aula alegres. A oração ela vai aparecer assim, ó, uma única oração. Os alunos saíram da sala alegres. Porque os alunos saíram da sala e os alunos, estavam alegres. Só que na hora que a gente junta a oração, a gente não vai precisar de colocar que eles estavam alegres. Fica subentendido, fica elíptico, escondido, que eles estavam alegres. Bem que alegres é um estado, como eles saíram da sala. Como os alunos saíram da sala. Então, aqui eu vou ter como os alunos vai ser o sujeito simples. Aqui, deixa eu colocar uma letra menor. Aqui.
Então, letrinha menor para aqui. Sujeito simples. Sujeito simples. Os alunos é sujeito simples, que eu só tenho um núcleo. O verbo saíram é um verbo de ação, certo? Então, aqui eu tenho um predicado verbal, que é um verbo de ação, mas eu tenho uma palavra que indica estado, alegres. Então, aqui, toda essa oração vai ser predicado verbo nominal. Alegres. Então, aqui vai ser predicado verbo nominal. Por quê? Porque, aí sim, aí se eu tenho um predicado verbo nominal, eu vou ter dois núcleos. Núcleos saíram, que é um verbo de ação, vírgula, alegres, que é o predicativo do sujeito, que é o estado como eles se encontram. Alegres, ok? Pronto, desse jeito. As atletas terminaram a prova exaustas. As atletas é o sujeito, terminaram o verbo de ação e exausto é o estado. Se eu tenho um verbo de ação e tenho uma palavra que indica estado, predicado, verbo nominal. Eu vi o diretor irritado. Eu é o sujeito. Ver é um verbo de ação. Se é um verbo de ação, predicado verbal. Mas eu tenho também uma palavra que indica estado, irritado. É como o diretor, como eu vi o diretor, né? Então, aqui, predicado verbo nominal. Por quê? Porque aí aqui é do mesmo jeito, ó, núcleo. Terminaram, que é a parte do verbo de ação, terminaram, e exausta. Exaustas. Deixa eu colocar esse aqui. A letrinha menor. Acabei. Pronto. Predicado verbal. Nunca terminaram, vírgula, exausto. Eu vi o diretor irritado, predicado verbal, núcleo. Núcleo. Vi, que é o verbo, e irritado, que é o estado. Então, gente, toda vez quando você vê que o verbo é de ação, vocês procuram ver se tem alguma palavra que indique estado. Se tiver, o predicado é verbo nominal. Se não tiver, é porque o predicado é só verbal. A funcionária chorava ansiosa. A funcionária é o sujeito. Chorava é o verbo de ação, de movimento. Chorar é um verbo de ação, predicado verbal. E ansiosa é como ela estava, né? É o estado nominal. E o núcleo chorava, vírgula, ansiosa, que é o estado. Bem, aqui é uma revisão, é o quadro de revisão, né? O que é o predicado, é tudo o que se diz sobre o sujeito, quando há o sujeito. Na oração sem sujeito, quando não tem sujeito, na oração, toda oração vai ser o predicado. Aí nós temos o predicado verbal, quando é um verbo de ação. Todos correram atrás da bola do jogo, todos é o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Correram é a ação, predicado verbal. Predicado nominal, quando eu tenho um sujeito, um verbo de ligação, e o predicativo, que é o complemento do verbo de ligação. Nunca fomos tão felizes como agora. Essa frase não tem um sujeito, né? Não está escrito, porque o sujeito aqui está oculto, elíptico, desinicial, nós. Então, toda a frase aqui vai ser predicado. E nominal, porque aqui é o estado como nós nos encontramos, felizes. Verbo nominal, quando o verbo é de ação, e nós temos uma palavra que indica predicativo, né? Chegamos em casa muito cansados. Chegar é um verbo de ação e cansado é um estado.
E aqui nós temos um exercíciozinho, né, para treinar, que vocês vão, depois eu vou pedir para vocês fazerem essa atividade aqui na nossa aula e me passar as respostas para eu fazer a possível correção. Ok? Pronto, gente. Então, a gente fez a revisão dos 3 tipos de predicado, que é o predicado verbal, nominal e verbo nominal. Voltem para assistir essas aulas, assistem outras aulas também no YouTube, para a gente, que está bem pertinho da gente terminar nossas revisões, ok? Um abraço e até nosso próximo encontro.